Olá, turma, bom dia. Vamos para mais uma aula de história e nessa aula nós vamos estar falando sobre o trabalho e tecnologia. Lembrando que no capítulo anterior a gente falou um pouquinho sobre o trabalho, uma necessidade do homem, falou um pouquinho de profissões e também sobre o processo pelo qual algumas coisas passam, né, até que chegue aí o nosso consumo. Eu lembro que eu passei para vocês um vídeo muito legal, né, sobre o processo do papel. E na nossa aula, a tia explicou um pouquinho sobre o processo de confecção de uma roupa. Então, nós vamos agora para o capítulo 2, né, e vamos conhecer aí um pouquinho sobre o trabalho e a tecnologia. A tia vai pedir primeiro que vocês explorem as páginas 106 e 107, né? Onde a imagem remete a gente aí que ainda nessa imagem a presença, né, do trabalho manual, né? Aí você fala, tia, mas o que tem a ver o trabalho manual com o assunto que nós vamos tratar nessa aula? Bom, aqui a imagem vai ter aí, vai nos levar a refletir que houve aí um grande avanço, né? Esse grande avanço vem ser a tecnologia, né? Que vai nos facilitar e muito, e vai nos levar ao conhecimento de como fazer e o que fazer, e saber fazer as coisas, né? E vai explicar, facilitar também muito a vida da gente. A gente não vai estar fazendo tanto, exercendo tanto aí o trabalho manual, né? Não que a gente vai deixar de lado, mas muitas coisas vão aí estar ligadas à tecnologia, o avanço da tecnologia, muitas profissões, muitas coisas hoje em dia estão mais ligadas à tecnologia. Então, na página seguinte, como a tia falou, vamos lá. Há cerca de 1,5 milhão de anos, o ser humano começou a manipular pedras para produzir ferramentas. Esse período, embora muito distante no tempo, marca o momento que se utilizou o conhecimento para transformar o meio produzindo objetos úteis, por exemplo, para caçar. Pensando nessa história, reflita sobre as questões. O que é tecnologia? O que vocês acham aí? O que vocês entendem sobre a tecnologia? Seria esse conhecimento de transformar as coisas? Pode ser, né? Porque é através do conhecimento que a maneira que a gente pensa, né? Para pensar de como que a gente pode fazer uma coisa, que a gente pode transformar aquela coisa para facilitar o nosso trabalho, pode ser a gente pode aí conceituar como uma tecnologia, né? Esse conhecimento de transformação, né? Para transformar. Lá no 2, em sua opinião, a utilização de elementos da natureza para o auxílio no dia a dia é uma forma de tecnologia? Por quê? Aí vocês vão refletir aí sobre esses elementos, né? E não podem esquecer de justificar, de dar o porquê, de explicar o porquê. 3. Podemos afirmar que as inovações e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento da tecnologia? Justifique a sua resposta. Eu acho que sim, com certeza. A tecnologia, a tia já explicou, ela veio com a função aí, ela surge para facilitar, né, muita coisa no nosso cotidiano. Aí lá na página 9, o domínio do fogo. Muitas vezes, quando falamos em tecnologia, pensamos no desenvolvimento de aparelhos eletrônicos e digitais. Porém, havia tecnologia muito antes de aparelhos eletrônicos existirem. Esculpir pedras para produzir objetos, utilizar o fogo
entre outras descobertas, são exemplos de avanços tecnológicos. Vamos conhecer o impacto da utilização do fogo para a vida do ser humano. Então, aqui tem uma palavra aqui em negrito, né, mais escurinha, que é a palavra impacto. Aí tem lá no glossário, efeito que impede ou faz as mudanças acontecerem. Então, eu tenho aqui, ó, graças ao domínio do fogo, o homem passou a dominar a natureza. A luz das chamas afugentava os predadores. Seu calor permitia o cozimento e, portanto, a melhor conservação dos alimentos. A carne cozida era partilhada com todos os membros do grupo, reunidos em torno do fogo. Acredita-se mesmo que a linguagem se desenvolveu durante essas reuniões. Então, vamos lá. Vamos para o número 1. A descoberta do fogo foi importante para o ser humano? Por quê? Então, vocês vão refletir, né? E vão perceber que essas mudanças, que é a utilização do fogo, promoveu realmente uma grande mudança, né? Aí vocês vão ter que dizer o porquê. Então, vamos parar para pensar um pouquinho antes da gente dar continuidade. Como o homem foi pegando os elementos da natureza, né, a partir da sua necessidade, ele foi construindo, né, usando o conhecimento dele, o pensamento dele, os experimentos, né, e foi aí, a partir da necessidade, criando outras coisas, né. Isso seria a tecnologia. Porque olha só, na primeira imagem a gente tem aqui, ó, algumas flechas que foram construídas aí a partir de pedras, que é um elemento da natureza. Quer dizer, o homem, ele precisava de caçar, então ele precisava de ferramentas. Olha aí a necessidade do homem. O que esse homem fez? Ele pegou o elemento da natureza, que é a pedra, e daí ele construiu o quê? As flechas, né? As ferramentas. Outra coisa, o homem precisava, né? Ele precisava de alimento, ele precisava de fogo, ele precisava se proteger de alguns animais, do ataque de alguns animais. Então, o que ele fez? Qual o elemento que ele buscou da natureza? Mais uma vez, a pedra, e fazendo aí o experimento de passar uma pedra na outra, ele descobriu o quê? O fogo, né? E aí ele percebeu que o fogo seria útil para quê? Para o cozimento dos alimentos, para afastar, para espantar, na verdade, alguns predadores, né? Olha aí quanta coisa o homem foi descobrindo a partir da necessidade dele, e foi aí, no decorrer do tempo, né? Essas coisas foram fazendo o quê? Foram aprimorando, né? Aí a entrada da tecnologia, né? Que cada vez o homem foi aprimorando o seu conhecimento, né? E foi fazendo outras coisas. Aí aqui a gente tem um pouquinho na página 110 e 111. Vai falar sobre os avanços tecnológicos e a vida humana, né? Vai falar um pouquinho de cada coisa, o trabalho com a pedra, o domínio do fogo. Aí aqui, o trabalho com a pedra permitiu a produção dos instrumentos para pesca, como arpões, anzóis, além de machados e lanças para caça, que facilitaram a obtenção de alimentos. Olha aí, a partir da pedra o homem conseguiu fazer isso tudo, ó. Aí depois tem o fogo, depois tem a invenção da roda. Aí tem a invenção da imprensa, né, que permitiu a reprodução e a difusão dos livros, né, de jornais e informações, né, impressas. Depois a máquina a vapor. Com a invenção da máquina a vapor,
Muitas mudanças ocorreram na produção, por isso a vida das pessoas. Dentre as consequências, o desenvolvimento das locomotivas, né? Depois, o computador eletrônico, né? Olha aí quanta coisa o homem foi descobrindo. Aí na página 102. Então, aí na número 2, na questão número 2, tem lá, os avanços tecnológicos acompanham as necessidades que o ser humano tem de se aperfeiçoar e de melhorar sua vida. Muitas vezes, para entender essas necessidades, o ser humano faz pesquisas e estudos. Aí tem lá, pensando nisso, responda. Na sua opinião, por que você frequenta a escola? Aí você vai responder que na escola, né, que a escola é importante, não somente para estudar, mas também para ser um ambiente, né? É um ambiente onde a gente aprende, né, a conviver, né, com a diversidade e ampliar aí os nossos saberes, não é verdade? O nosso conhecimento a partir dessa troca com o outro, né? Aí na página 113, a gente tem lá o B. O fato de você aprender coisas na escola ajuda você em outras tarefas? Sim, lógico que sim, né? A tia acabou de falar que o tempo todo a gente está aprendendo. A gente aprende com o meio, né? E com o outro. O meio, eu digo, esse espaço da escola, o espaço que a gente vai passear, por exemplo, na praia, na praça, enfim, todos esses espaços, né, todos esses meios que nos aproximam de outros grupos, de outras pessoas, eles nos possibilitam o quê? Aprender. Nós estamos, na verdade, em constante processo de aprendizagem. A gente aprende todos os dias, todas as horas e a todos os minutos. Aí, na letra C, como você imagina que os avanços tecnológicos influenciam o trabalho das pessoas com quem você convive? Aí é uma resposta, né, pessoal. De que maneira que vocês acham que esses avanços influenciam? A gente pode pensar aí, por exemplo, o avanço aí do computador, da internet. Hoje em dia, ele nos auxilia o quê? Mesmo que a gente esteja em casa, em meio a essa situação do Covid, a gente não pode estar na escola. O que essa tecnologia traz que nos facilita? A gente consegue ter aí, por meio da plataforma da escola, a gente consegue ter aí as nossas aulas todos os dias, não 4 horas e meia, sei lá, como deveria, mas a gente continua tendo aulas, né? Essa ferramenta tecnológica que a escola nos disponibilizou permite aí as nossas aulas. Vocês podem até citar aqui na letra C, né? Como exemplo, né? De influência. Aí temos lá o texto. A tecnologia permitiu que o trabalho do ser humano ficasse mais fácil em diversos aspectos. A implantação de máquinas na agricultura, por exemplo, permitiu que o plantio e as colheitas fossem feitas mais rapidamente do que se fossem realizadas por pessoas. Em contrapartida, em alguns casos, a substituição do trabalho do ser humano por máquinas causou um aumento do desemprego, né? A gente sabe que alguns trabalhos foram substituídos, muitos trabalhadores, na verdade, foram substituídos por máquinas. E isso acaba sendo bom e sendo ruim, né? Acaba sendo bom e sendo ruim, porque o homem precisa do trabalho, né? Então, a palavra no glossário aí, a gente tem explicando um pouquinho sobre o que é, né, a palavra desemprego. Então, tem redução de oferta de oportunidades de trabalho.
Aí, na última página, que é a 114, aí tem lá, leitura de documento. A ciência, a tecnologia e a vida. Glossário. Antes de ler o glossário, vamos ler esse textinho aí. Ele mostra que Alexandre Fleming, em seu laboratório em 1909, ele foi o médico e bacteriologista, pesquisador que estuda as bactérias, muito importante, pois descobriu como produzir o antibiótico. Entre os anos de 1927 e 1929, auxiliando na cura de doenças por infecções bacterianas. Então, antibiótico, lá no glossário, tem significado remédio utilizado para combater infecções por bactérias. Então, no número 1, você acha que o laboratório daquela época se parece com os laboratórios atuais? Lógico que não, né? Teve tanta mudança. Olha aí nessa imagem como era um laboratório antigamente. Primeiro, a imagem está bem escura, né? Mas dá para a gente perceber que não tinha a tecnologia que tem hoje. Olha aqui. Nem não tinha computador, não tinha aquelas aparelhagens todas para pesquisa. Olha aí. Tá vendo? Então, vocês podem... vocês observem e vão descrevendo aí, né? A partir das observações de vocês. Fala um pouquinho, né? Sobre a diferença, né, dos laboratórios atuais com o uso da tecnologia. Houve um grande avanço, né? 2. Em sua opinião, para a época, podemos afirmar que a descoberta de Alexandre Fleming foi um avanço tecnológico? Por quê? Aí você vai, aqui tá explicando um pouquinho, né? Primeiro vocês vão... Foi um grande avanço, porque colaborou com a necessidade também do homem, né? Porque descobriu a cura para infecções. Então, vocês vão escrever aqui, vão organizar a primeira resposta de vocês para estar escrevendo. Bom, finalizamos aí as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que a tia quis passar a respeito de trabalho e tecnologia, né? Que, enfim, a tecnologia ela veio realmente para facilitar a nossa vida, né? E trazer também alguns benefícios para a gente, né? Enfim, a gente vai se encontrar na aula virtual para estar tirando dúvida a respeito de algumas questões, né? Caso surja, tá? E eu encontro com vocês lá, ok? Beijinho.